te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo 21, depois 24 a 27. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos apresenta aquilo que nós escutamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Nesse tempo que nós estamos caminhando, que é um tempo de preparação para o Natal, para que Jesus possa nascer de uma forma definitiva na nossa vida, nós precisamos ir refletindo sobre tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus, Ele não obriga nós a nada, mas Ele nos orienta a segui-lo, porque Ele quer que nós encontramos com Ele, vivenciamos a nossa fé, para que nós possamos então ser felizes. O Evangelho, ele fala: nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está lá no céu. Falar de Deus, quer dizer, quando nós falamos de palavra, nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de algo que é necessário na nossa vida, porque sem saber a vontade de Deus, como que nós vamos fazê-la, né? Então, a palavra, ela tem uma força muito grande.
E aqui no Evangelho fala da importância da palavra. Mas a palavra, ela tem a importância de nos informar os caminhos, de nos dar direção, para que nós possamos então praticar a vontade de Deus. Então, aqui no Evangelho fala, aquele que ouve a minha palavra. Aquele que ouve, porque aquele que não ouve não vai praticar. Então não é só ouvir. O grande sentido do ouvir é para que praticamos a palavra de Deus. Então aquele que pratica a palavra de Deus, ele é um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Por que que Jesus fala isso? Ele fala isso porque a nossa vida, na verdade, todos vão passar por tribulações. Todos vão passar por momentos difíceis. Todos vão passar pelas tempestades que na vida contém. E aquele que superar então essas dificuldades é porque realmente está edificado a sua vida na rocha que é o próprio Jesus Cristo. Se nós não tivermos Jesus como a nossa rocha, nós vamos ser abalados nos momentos de dificuldades. Então, praticar a palavra de Deus é o sentido, ouvir ela, mas colocar em prática, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus nos constrói como ser humano, porque a vida de Deus, ela tem esse poder de fazer com que o ser humano se liberte, se cure, né, se transforme. E então, São Paulo dizia que a nossa fé, através da palavra, se ela não tiver obras, ela é uma fé inexistente. É uma fé que não tem vida. É uma fé que não agrada a Deus. Acreditar é algo, quando acreditamos, precisamos praticar. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, aí então realmente, né, porque nós construímos a nossa vida a partir daquilo que é desejo de Deus, e esse Espírito que nos move nos faz então transformar a nossa vida e colocando em prática. Aquele homem, aquele mesmo homem que escuta e pratica, aqui fala que esse homem que escuta, mas não pratica, que constrói sua casa sobre areia, quer dizer, sobre essa vida mundana, que só olhamos para esse mundo, para aquilo que é finito, para aquilo que é passageiro, não olhamos para aquilo que é eterno. Então, na hora das dificuldades, vamos vacilar. Então, como nós estamos construindo a nossa casa? Nós estamos realmente construindo a nossa casa nessa rocha que é Jesus Cristo? Esse é o tempo favorável de nós pensarmos sobre essa condição. A própria psicologia fala, os psicólogos ensinam, a psicologia nos ensina que as crianças seguem muito mais os exemplos que dão os seus pais do que as palavras que eles dizem. Isso é científico. Então, a palavra, ela tem grande sentido, mas ela precisa ser acompanhada de exemplo. Não adianta corrigir um filho e não fazer aquilo que você está corrigindo. Então, quer dizer, a atitude dos pais educa o filho. Só o falar para ele o que ele deve fazer não é o suficiente, vai orientá-lo, mas ele vai aprender verdadeiramente quando o pai e a mãe colocam em prática aquilo que ele falou. Então, é muito forte isso, é muito especial isso. Então, aqui está escrito de uma forma muito linda. A psicologia ensina que as crianças seguem muito mais os exemplos dos pais que as palavras ditas por eles. Então, que nós possamos, amados, ser exemplo de vida.
não é falar de um Deus, não é dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida se nós não colocar em prática a vontade dele. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.